monitor do caramba. Vou baixar aqui. Mário Duarte entrou. Eu sentei. Olha que delay, cara. Fala pessoal, tudo bem? Uma live surpresa aí hoje, como a gente falou logo de manhã. Vocês que estão entrando aí, bastante gente entrando aí, ó. Daniel Biazini. Fala Daniel, tudo bem? O Leandro, Jane Nascimento entraram. Carlos, Roberto também tá aí. Nós vamos fazer uma live hoje aí com perguntas e respostas. Estou apresentando para vocês o Dr. Mário Duarte, médico veterinário. A gente estava trabalhando hoje aí na região de Itu, Sorocaba, Porto Feliz. Encontrei o Mário e falei, Mário, tem algumas perguntas que a gente botou na caixa de perguntas aqui. Topa participar? Vambora, tô dentro. Mário topou. Então vamos falar de cavalo. Vamos falar de cavalo. Vamos fazer um bate-papo aí, né? Tem 4 pessoas aqui, 5 pessoas agora entrando. Então, a gente vai aguardar mais um pouquinho. E também, quem não acompanhou essa live aqui, a gente não avisou, é um horário atípico, né, Mário? A hora que o pessoal tá chegando em casa, ou tá no trânsito, sai do trabalho. Mas essa live ela vai ficar salva. O Instagram dá a opção da gente salvá-la no IGVT agora. Então, as perguntas vão estar salvas ali no IGVT para sempre, para o pessoal entrar, consultar, utilizar como referência essa live aí. Bom, eu vou perguntar a primeira pergunta aqui, Dr. Mário, o cara fera na reprodução de equinos. Trabalhou aí. Não, mas você vai responder junto comigo, Ricardo. Foge dessa não. Eu estou aqui, eu estou entrevistando aqui. Foge não. A primeira pergunta que chegou na caixa foi o seguinte: como alimentar uma égua no terço final de gestação? Legal, boa pergunta. Boa pergunta. Agora, nós estamos com a temporada de monta já perto, né? A temporada de nascimentos começa 1º de julho. Quer dizer, então, que as éguas já estão no terço final, né? Já estão no terço final. Então, bom... agora que essa entrada de inverno, tá terrível. frio, a gente de blusa aqui, máscara também, quando a gente tá na rua, a gente tá com máscara, a gente tá tomando os devidos cuidados. Nossos pastos, né, já foram, os cavalos já comeram a sobra nossa de pasto que veio do verão. E nós tivemos aqui na região sudeste muito pouca chuva. Nossas últimas chuvas boas foram no começo de março, então nossos pastos nesse momento eles estão bem sentidos. A gente não tem volume de pastagem. Bom, o que a égua que está no terço final de gestação, ela merece um cuidado nutricional. Ela precisa comer um alimento de alta qualidade. Nós temos que dar bastante proteína para ela, quer dizer, usar essas rações aí, se possível, uma ração com 17%, 18% de proteína. Ela precisa ser concentrada. Ricardo, as éguas perdem um pouco do apetite por causa da pressão. Aumenta, né, cara, o abdômen. Do feto. Dá uma supressão do apetite. Bacana, bem lembrado, pessoal. Então, sim, usar alimento bom, né? Alimento de alta qualidade. Se tiver que suplementar com feno, comprar feno A, de preferência para as éguas no terço final. Legal, pessoal. Lembrando, segue o Mário aí. E o Mário fez uma... Qual que é a tua arroba, Mário? Fala pro pessoal aí. Meu é @Mário Garcia _Duarte. O Mário fez um vídeo muito legal sobre feno, qualidade do feno, então vale a pena. Isso, não só esse vídeo, mas tem vários vídeos lá. Parabéns pela tua conta, Mário. Tá bem informativa. Que legal. Pessoal, dá uma olhada lá, se alguém tiver alguma dúvida, eu tento fazer algum videozinho explicativo. Manda no direct lá ou põe sugestão aqui. Legal. Então, Ricardo, vamos tentar dar o melhor alimento possível para essas éguas, caprichar muito bem no volumoso. Se tiver que suplementar então com feno, usar um feno A. Se tiver que usar uma ração que carregue de energia aí, e proteína, pelo menos aí 17%, 18%, se conseguir. Estracetério no mínimo 5, 6. Sem dúvida. Por volta de 5, vamos dizer assim, 6. né? Se for até um pouquinho mais, melhor. Sal mineral à vontade? Sal mineral sempre à vontade, e sal mineral da melhor qualidade que o teu dinheiro puder comprar. Legal. E o interessante, Mário, muita gente me pergunta, Ricardo, eu posso no terço final tratar com sal proteinado? Não deve, né, Ricardo? No final da gestação não. Não deve. Sal proteinado é uma excelente ferramenta. Estratégia legal. Muito legal mesmo, legal para o inverno, mas não para essa categoria. Essa categoria é muito exigente, inclusive a categoria de potros também, né?
Então não é indicação. O potro novo tem que comer ração. Não esquecer, pessoal, que o potro bem nascido, ele vai ficar no percentil pro resto da vida dele. Você pode derrubar ele do percentil, mas aumentar não vai. Então, o peso ao nascer para os cavalos é muito importante, tá legal? Não vamos bobear não na alimentação dessas éguas no terço final. Legal. Pessoal, para quem não entendeu nada dessa live aqui, ninguém avisou, a gente comunicou. Hoje cedo eu botei uma caixa de perguntas aí, vamos fazer uma live. Eu não sei, deu 100% o pessoal pedindo live. Legal, que bom. Não sabia se eu ia ter tempo, se eu ia ter internet, a gente conseguiu uma internet agora aqui. E eu encontrei o Mário aí, falei, Mário, vamos lá, vamos bater um papo? E aí eu liguei a câmera aqui e falei, que bicho, você tá ao vivo online numa live e você vai responder agora. Beleza, vamos embora. Se for de cavalo, assim, se for de cavalo, a gente passa aqui 2 horas falando, né? Tranquilo. E aí, ó, quem tiver dúvidas aí, manda aí, Tulo. Eu vi que você entrou aí, ó, turma de peso, eu vi que você tá aí. Ó, o Thiago, ó lá, o Thiago Gimenez aqui. Thiago, manda umas perguntas aí, ó. Tá aberto aqui para quem não mandou na caixa de respostas lá. Eu tô aqui acompanhando as perguntas e dá para mandar tua pergunta ao vivo, tá? Muita gente aqui acompanhando, bacana. E essa live vai ficar salva, viu, doutor? A gente vai deixar no GVT. Então, vamos poder deixar passar a informação bem bacana pro pessoal aí, tá? Legal. Então, ó, o Fernando Mussolini tá junto aqui, Alexandre de São Paulo. Então, cara, vai enviando as perguntas aí. É isso aí, galera. Não perde a oportunidade, não. Tá? A outra pergunta que chegou aqui, até o Ítalo acabou de entrar aí. Deixa eu achar a pergunta aqui. O Ítalo, como você fala sobre a questão de suplementos para animais de alta performance? É necessário? Olha, Ítalo, eu acho que sim. Eu acho que quando a gente fala de alta performance, nós temos que fazer uma analogia com o atleta. Todo atleta de alta performance, ele precisa de alguma coisa além da dieta dele. Eu extrapolaria isso para os cavalos de alta performance. É claro, isso aí vai ser um suplemento. Então, a dieta tem que ser muito cuidadosa. Tem que estar em dia, né, a dieta? Tem que ser cuidadosa, bem pensada, bem assessorada. Temos aqui um puta assessor nutricional. Tem que ser uma dieta realmente pensada, tentar suprir as necessidades do atleta, mas no final das contas a gente sempre vai precisar de um aportezinho, seja energético, ou então seja suporte para o casco. Sem dúvida, alguma coisa para tentar ou prevenir problemas. Saúde digestiva. Isso, o Ricardo falou tudo agora. Saúde digestiva. Se o animal tiver saúde digestiva, ele vai ficar menos dependente de suplementos. O cavalo, por natureza, ele consegue produzir tudo que ele precisa. Tá? Mas um atleta de alta performance, talvez aí ele demande algum suplemento. Os suplementos, aí no caso, você vai ter que ver qual que é a real necessidade. Se por exemplo, é articular, por exemplo, se for relacionado ao casco. Isso, esse é o Cabanha da Lua, está perguntando, entrei agora qual suplemento? Está fazendo uma explicação geral, a pergunta foi se o cavalo de alta performance necessita de suplemento. Tá. De repente fazer uma suplementação, por exemplo, pensando em articulação, em qualidade de cartilagem, Ricardo, por longo prazo, pensando em prevenir problemas. Dificilmente você vai curar problemas com suplementos, mas pelo menos você vai tornar maior, mais longevo, né, a vida atlética do cavalo. Então existem suplementos para as articulações, são questionáveis porque a absorção é muito pequena, mas existe. Para o casco também, existem os suplementos à base de biotina. Falando em casco, Mário, emendando aí, ó, tem uma pergunta aqui do casco, tá? Então já emenda nela aí, ó. Meu cavalo está com o casco rachando e não obtive resultado com o tratamento. O que eu faço, doutor? Tá. Primeira coisa, então, ó, fornecer biotina, zinco, vitamina E, são subsídios aí para uma boa formação de casco. Aminoácido sulfurado, de preferência metionina, uma dieta equilibrada e pensar mais uma vez, em saúde digestiva. Se o cavalo tiver com saúde digestiva, quer dizer, o trato gastrointestinal funcionando muito bem, você faz isso com a dieta, você vai conseguir com que o próprio intestino produza todos os elementos que o casco precisa ter para ter um crescimento ótimo. Nós não conseguimos fazer ele crescer além do que é o normal, nós conseguimos manter ele até o normal. Só que é muito fácil diminuir a velocidade de crescimento, ele cresce menos com menos qualidade. Então,
vamos associar as duas coisas. Vamos fazer, vamos fornecer os suplementos para que esse casco desenvolva e vamos também promover saúde digestiva para que o próprio intestino seja capaz de produzir esses elementos que vão continuar com esse casco com boa qualidade. E lembrar, para substituir o casco, quer dizer, um casco que foi feito agora com defeito, ele vai precisar de 6 a 10 meses para substituir. Então, vamos começar agora. Vamos então dar um suplemento à base de biotina, vamos falar base de biotina, porque existem outras coisas, e também promover saúde digestiva. Não, maravilha. Interessante. Chegou uma pergunta aqui da Tainara Pérez. Ela mandou um oi e pergunta: como engrossar o meu cavalo sem suplemento? São perguntas que vêm ao vivo, então não vamos responder todas que chegarem. Na verdade, né, Ricardo, a gente sabe, quando ela fala engrossar, eu imagino que deve ser engordar. A gente precisa saber qual a idade, qual o score corporal. Isso, ele está trabalhando, né? Trabalhando não, mas genericamente. Isso, vamos dizer, se o seu cavalo está trabalhando e não está engrossando, quer dizer, ele está afinando ou está fino, quer dizer que talvez seu trabalho esteja excessivo pelo tanto de alimento que você está fornecendo. Ou pode estar também algum problema dentário, ele não está tendo absorção, também, digestibilidade. Ele pode ter uma carga de parasitas. Uma carga de parasitas, então tem que checar. Chama um veterinário para dar uma checada. Exatamente, chama um veterinário. De maneira geral, que dá para dizer que talvez, se o seu cavalo estiver comendo normal, e a gente diz comendo normal 1% do peso vivo dele em ração, e mais ou menos para um cavalo atleta, 1% em volumoso, se o seu cavalo está comendo uma boa ração e se ele está consumindo um bom volumoso e mesmo assim ele não está conseguindo se manter, quer dizer, ele está fino, você precisa de ajuda talvez de um profissional. Legal. Queria mandar um abraço aqui para o Thiago Gimene, mandou uma pergunta muito bacana aqui. Meus cavalos ficam a pasto, porém alimentamos com ração laminada. Às vezes associo o chamado fubazão. Isso é bom ou não? Não. Não é interessante. Não, vai lá, Mário. Olha, o Ricardo pode responder também. Ele é o dono da live, mas ele tem que falar também. Mas ele que é o convidado. Não, o Thiago, é o seguinte, cara. Toda ração, ou todo concentrado, como é chamada a ração no Brasil, os concentrados, uma forma mais correta de se falar, elas vêm balanceadas de fábricas, elas têm as suas relações desenvolvidas por profissionais. Então você pega lá a relação cálcio e fósforo, relação cobre e zinco, ela tem relação proteína e energia digestível e por aí vai, Então tem todas essas relações. Quando você pega algum ingrediente e adiciona em cima dessa ração, você está causando um desbalanceamento desse concentrado. Então não é legal mesmo utilizar o fubazão, ou eu vejo muita gente entrando numa casa agropecuária comprando um saco de ração, um saco de farinha de trigo. Então você vai causar um desbalanceamento desse ingrediente. Exatamente. Você pegar esses produtos, não subprodutos, mas esses produtos, eles têm geralmente a relação invertida de cálcio e fósforo. Então não é interessante você fazer essa diluição desse produto, tá? Então, e tomar muito cuidado, né, Ricardo? Porque acho que quando ele fala, vamos falar do fubá então, Fubá é um tipo de processamento do milho onde a granulação é bem pequena. Então, nós sabemos, o milho é um excelente alimento, claro, desde que balanceado, principalmente cálcio e fósforo, ele é invertido, a relação. Então, se você usar numa quantidade muito além daquela que o cavalo consegue digerir, você pode ainda ter problemas graves aí, como é o caso de laminite, cólica, uma série de problemas. Excesso de amido, inclusive, Exatamente. Amido alto. E outro agravante, você tem que sempre escolher um fornecedor sério dessa matéria-prima, porque pode ser que esteja uma umidade um pouco mais excessiva e desenvolver alguns problemas aí de micotoxinas, Então, há muito cuidado aí. Aproveitando essa deixa do Ricardo, do milho úmido, Ricardo, é muito comum na nossa região, principalmente as máquinas, as colheitadeiras de milho, quando elas não estão bem reguladas, elas acabam jogando muita espiga. Com a espiga com palha, seria a espiga inteira, com palha e sabugo, milho com palha e sabugo, ele acaba escapando da máquina. Então o que acontece? Para não perder isso aí, os proprietários das fazendas que produzem grão, que produzem milho, eles pagam para pessoas retirarem, catarem isso. É uma cata manual.
né? E daí, esse produto é usado para fazer o rolão de milho, tá? Quando faz o rolão de milho, é muito arriscado você ter um milho úmido, porque muitas vezes a colheita foi feita num momento que o milho ainda não estava seco. Quando a gente fala seco, por volta de 12% de umidade, é normal você colher, às vezes com 17%, com 16%. Nesse grau de umidade, o fungo já é capaz de crescer. E se ela caiu no chão, ela vai puxar a umidade do solo. Então, a chance de você ter crescimento de fungo nesse milho catado é muito grande. E aí vem uma doença que quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha para procurar saber o que é leucoencefalomalácia. É um baita problema que os cavalos têm. Que não tem tratamento. Então, tomar muito cuidado, pessoal. É letal. Se ela avançar, quando ela é avançada, o fungo ele tira o B1 da dieta, e a B1 funciona muito bem como protetor do sistema nervoso central. Então, quando tira o B1, ocorre um derretimento da parte branca do cérebro. O tratamento é com vitamina B1, mas precisa de um profissional muito bom. Tem que estar no começo, o cavalo não pode ter comido muito, então é mais fácil não dar o... Quando chegou com coordenação motora, o cavalo começou a se jogar. Complicou. Então o negócio não faz isso, compra uma raçãozinha balanceada, boa, de uma boa marca que você conhece, uma empresa idônea, que testa a matéria-prima, não vai ter problema nenhum, você nunca vai passar isso. Aí, eu tô olhando aqui para baixo, pessoal, que eu tô aqui acompanhando aqui as perguntas, tá? Então tá chegando pergunta aqui, vocês vão, Mário, você faz favor. Tô ligado. Dá atenção pro pessoal aqui, eu tô aqui olhando as perguntas, vai que eu tô ligado. Vamos ver mais o que chegou aqui, tem até algumas perguntas que vieram ao longo do dia. Deixa eu procurar aqui mais uma que chegou. Qual a opinião de vocês sobre a associação da casca de soja na silagem? Do Ítalo. Depende para que tipo de que categoria você for usar, Ítalo, né? Super ferramenta. Casca de soja é um excelente nutriente para você combinar ele com outros alimentos. Principalmente uma dieta numa receptora para baixar custo, né? Sem dúvida. Não, e é um excelente nutriente, né, Ricardo? A combinação com a silagem é legal. É legal. Só que você vai precisar balancear, cara. Entendeu? A alimentação... Não legal para cavalo de esporte, né? Não. Acho que isso aí é legal para receptora, funciona muito bem. Eu vou ser sincero, de jeito nenhum recomendaria silagem para doadoras, para potros, para garanhão, de jeito nenhum. Não usaria. Usaria para receptora, E olha que eu conheci o Mário, em 2010, o Mário tinha 400 éguas. Comendo silagem. E éguas bem, era um custo de dieta bom, né? Olha, a silagem, ela é muito útil. Desde quando bem utilizada, né? Tem que ser bem utilizada. A gente sabe, né, Ricardo? Um pH baixo, você que entende muito de dente. É prejudicial totalmente para os dentes do cavalo. Ela corrói esmalte. Tem até um trabalho do Maurício Bittar, muito interessante, está na revista Saúde Equina. Depois eu vou postar o link aí para vocês. E lá cita sobre esse trabalho dos problemas da silagem com a odontologia equina, ela causando problema do esmalte dentário. Hidroxiapatita é solúvel, é muito solúvel em pH baixo, né? pH muito baixo. Então, tomar muito cuidado. Que funciona essa combinação? Funciona. Né? Nós temos um alimento com uma quantidade boa de proteína, né? Ela tem uma fibra excelente a fibra da casquinha. É um produto que a casquinha de soja, inclusive em rações de alto desempenho, é bem muito bem-vinda. Rações, né? Muito bem-vinda. Mas sempre balancear. Legal. Não dá para usar e falar assim, não, eu vou misturar os dois e vou dar para minha tropa. Não. Procura aí um técnico que te ajuda como balancear. É possível. E você vai ter um belo produto. E mesmo assim, usa nas tuas receptoras. Tá? Égua emprenhou, trata ela como doadora, e a doadora vamos chamar de convencional, que é pastagem boa, suplementada com ração. Ô Mário, chegou outra pergunta aqui, estava já na caixa de pergunta, anotei aqui. Qual a forma ideal de tratar um potro de até 6 meses? A fórmula ideal é aquela da tua realidade, né, Ricardo? É aquela que você pode. O potro, eu compro a melhor ração que eu puder comprar para os meus potros. Eu também tento dar uma ração concentrada. Nasceu. Em proteína. A égua pariu, nasceu. Ok. Quanto tempo posso dar ração para ele? Ele não come. Antes de 45 dias ele não come. Mas você pode estimular no comecinho. Eu já vi uma ração, o Gobesso mostrou uma ração legal, pequenininha,
que com 7, 8 dias já começa a pegar. Só que você vai ver que ele brinca com a ração, ele experimenta, ele começa a mordiscar essa ração. Agora, ele ganha consumo a partir dos 45 dias é quando ele aprende a comer. Claro. Aí ele começa a comer, porque coincide com a formação da flora intestinal. Então, o potrinho, quando ele nasce, ele já começa a comer as fezes da mãe, começa a formar, começa a colonizar o trato gastrointestinal, ele adquire daí uma flora e aí ele passa a conseguir digerir melhor o alimento além do leite. Tá? Então por isso que ele tem aquela diarreia logo ali na primeira semana de vida, que a gente chama de cio do potro, que simplesmente ali é sinal dessa adaptação da flora. A partir disso aí ele já começa a experimentar, que nem você disse, ele mexe... Só para o pessoal saber, Marco, no pico de uma estação, quantos potros nasciam mais ou menos lá na central? Entre 50 e 60. Pauleira, né, cara? Então você estava acompanhando direto todo diariamente. Então você conhece, você convive muito próximo com eles. Os potros, nós primeiro acompanhávamos os partos, além de acompanhar o parto, nós acompanhávamos todos os dias, nós repassávamos os potros. Esses potros vêm 2 vezes por dia na lanchonete, eles são revisados. Tinha um banco de colostro por precaução? Com certeza. Interessante. Com certeza. A nosso macetinho vai parir a égua, o colostro ele tem qualidade. O que é qualidade? É uma densidade acima de 1080. Né? Compensa você ter um colostômetro. Então, o que a gente fazia? Uma proveta, porque o colostômetro ele é comprido, então a gente tinha uma proveta de 250 ml, nós tirávamos de um a gente fala um úbero, mentira, né? Uma metade, né? O úbero da égua são 4 compartimentos divididos em 2, né? Com 2 tetas. Cada teta tem 2 orifícios que correspondem aos quartos. Bom, nós tirávamos 250 ml de uma proveta, medíamos a densidade. Se a densidade fosse maior que 1080, nós armazenaríamos o colostro. Então, a gente usava muito garrafinha de suco de laranja nova, supostamente ela estaria limpa, a gente põe 3 minutos no micro-ondas para supostamente esterilizar, né? Guardava, lacrava, porque ela tem um lacre, a hora que você completa a coisa ela lacra, e aí nós colocávamos uma identidade dizendo quem era a égua e qual a densidade do colostro e a data. E mantinha aquilo por até 6 meses sem problema congelado. Para descongelar, o ideal, banho-maria 37 graus. Tá? Não usar micro-ondas de jeito nenhum para descongelar colostro. Aí, quando nós tínhamos mais ou menos aí um banco bem formado, a gente tem que imaginar que um potro ele precisa 2 litros de colostro. Então, nós precisamos de pelo menos 8 éguas doando colostro para nós termos colostro para um potro. Então, nós precisamos ter um banco realmente de colostro. Não é tão simples. Existe e o que era muito comum, o pessoal sabia que nós tínhamos colostro e muita gente ia emprestar colostro. Né? E aí você fala, poxa, como que eu vou te emprestar a coisa mais... Quando você precisa, o colostro é a coisa mais preciosa que pode ter. É a imunidade que você está passando ali para o potro. É a vida do teu potro que está na tua mão. E você tem 18 horas, Ricardo. Você tem 18 horas. Então, quando você checa, o potrinho nasceu, em 12 horas, você precisa checar se ele mamou, o que ele mamou, ele absorveu de colostro. Então, o que a gente faz? O testezinho, chama teste de turbidez e sulfato de zinco, onde a gente tenta estimar quanto de colostro ele absorveu. Se ele absorveu menos do que 800 mg por decilitro, isso aí existe uma tabelinha que a gente faz, nós suplementamos via oral com colostro descongelado, tá legal? E a gente repete o teste e vê se aquele colostro que nós demos, se o potro ele absorveu aquele colostro, se aquele colostro está circulante. Não está circulante, está para baixo de 800, segue para baixo de 800, aí nós fazemos plasma hiperimune. Aí a gente... E aí é endovenoso, né? Mais ou menos 1 litro, uma bolsa, a gente fala 1 litro, mas não é uma bolsa de plasma, levanta 100 miligramas. Então, a gente faz as continhas e vê se vai tomar uma bolsa, 2 bolsas. Na maioria das vezes, entre 1 e 2 bolsas
resolve o problema do Eu tinha um amigo que falava assim, criar cavalo é uma arte. É uma arte. Não é simples criar Não, fazer um campeão. não. Por isso que não existe indústria de criar cavalo. Pois é, olha quem tá aqui, ó, Luiz Marins falando, que aula. Nós vamos pegar ele, nós vamos fazer uma live surpresa. Você vai ver, velho, eu tô perto, hein? Eu peguei ele hoje, ô Luiz, eu peguei hoje o Mário e falei assim, cara, tem umas perguntas aqui que mandaram no Instagram aqui, vamos resolver. Ô Luiz, nós estamos perto, hein, velho, daqui a pouco nós estamos aí. O Marcelinho entrou, muita gente aqui junto, ó, o Marquinhos do Hora Integral. Marquinho, um grande abraço lá de Fortaleza. Um abraço, tá Marquinhos. Junto aí com a gente aí. Estamos falando de ração, Marquinho, aqui, ó. Só máquina, hein, Marquinhos? Vamos ver o que mais estão perguntando aqui. Uma égua que treina todo dia, depois da gestação, ela desaprende algumas coisas? Se for craque não, né, Mário? Cara, craque é craque, né, bicho? Craque. Até porque se ela for craque, você não vai pôr na reprodução. Mas olha, o que a gente percebe é o seguinte, os cavalos, eles perdem condicionamento físico. Cavalo inteligente, eles guardam para eles o que eles aprenderam e volta muito fácil. Então, eu acho que assim, trabalhar o condicionamento físico é uma coisa muito comum em animais de pismo. Os cavalos de pismo, eu penso como eles começam a treinar um pouco mais tarde do que as outras raças. Quando eu digo tarde, é normal domar com 3 anos e meio, 4 anos, é normal. Então, o que você pode fazer? Bom, tua égua cresceu e é jovem, está cedo para domar, eu emprenho, desmamo, muita gente doma ela enquanto ela está prenhe, aí ela para e o potro. Quando desmama, o cavaleiro volta a montar na égua, a maioria das vezes é dar continuidade na doma. É muito comum isso na Europa, Ricardo, porque quando os animais eles são presos no inverno e as baias são coletivas, o pessoal emprenha as éguas e doma, emprenha e doma. A égua para e quando desmama, volta aos trabalhos. É legal porque daí você tem um animal de esporte sabendo se é uma boa matriz ou não. Se você tem a tua égua de esporte, ela é boa no esporte, e você percebeu que ela também é uma boa mãe, de repente você agregou valor no teu animal, e você sabe o que você tem na mão. Então, se você for vender, você pode pedir um valor mais alto, você pode segurar essa égua porque você sabe que ela é uma boa mãe, ou se ela produzir um potro que não está aquém da média do seu plantel, ou se ela não te serve, entendeu? Pode ser uma égua que você coloca ela no comércio, ela pode ser útil para um outro criador que esteja ainda começando. Então, não tem problema nenhum. Agora, é claro, né? A gente percebe assim, os animais você leva ela para parir lá por 6, 7 anos, fica um pouquinho tarde. Os casos que eu vi, eles não deram muito certo. Funcionou muito bem aos 3, funcionou muito mal aos 6. Então, se tiver que fazer, emprenha ela cedo. Mário, chegou outra pergunta aqui, muito igual ao que o Thiago fez do farelo. Do farelão, né? Fubazão? Fubazão, né? Thiago, tá vendo? Ó, Tiagão, vou passar aí no Ajapi, bicho. Ó, não quero saber de você botar farelão na ração. Vai comprar ração, rapaz. Vai comprar ração. Aí o Antônio Silva tá perguntando aqui, Ricardo, farelo de trigo é bom para cavalo de passeio? Volta no mesmo caso. O farelo de trigo é muito útil como alimento. Para formar pele, ele é excelente. Isso aí, ele vai entrar na composição de uma ração comercial, alguém que teve o cuidado de balancear a ração. Então, sinceramente, não compensa, é uma economia que você pensa que está economizando, depois você vai ter algum probleminha, alguma coisa vai acontecer de ruim. É melhor você comprar um alimento balanceado, compra uma ração de boa qualidade, às vezes você não precisa dar tanto, você dá uma quantidade menor, né? Você dá uma quantidade menor. Eu falo assim, para cavalo de passeio, dependendo da quantidade que ele usa, água, um pasto bom, um feno, sal mineral já fecha. Acabou. E aí se quiser dar um complemento, uma ração de manutenção, uma ração 12%, 2,5%, 3% de extrato etéreo, quantia de 1 kg, 1,5 kg. Vai atender bem, se for uma empresa idônea, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui que chegou. Você falou bastante sobre gestação. A Cabanha Boira pergunta, boa noite, tem como falar mais sobre a gestação das éguas? Acho que falou bastante. Legal. Uma coisa complementar. Então, a gente falou do terço final e não falou do terço inicial, né, Ricardo? Que é extremamente importante também os requerimentos, né, Mário? Olha, uma coisa importante. Implantação de embrião. Quem gosta de embrião, mexer com embrião, tem que ficar muito atento por causa dos índices de perda embrionária. Se a tua égua entra em débito negativo de energia no início da gestação,
você tem um aumento da incidência de perda embrionária precoce. Quando a gente fala perda embrionária, é porque ainda não é um feto. Ele é feto quando ele desenvolve, quando ocorre a organogênese, quando forma os órgãos fetais. E a gente percebe o seguinte, os primeiros órgãos, que são aqueles circulatórios, o coração é um dos primeiros órgãos a desenvolver. Geralmente, nesse momento, a gente tem um aumento, a incidência alta de perda embrionária. Então, se você faz transferência de embrião, transferiu o embrião na receptora, tua receptora ela tem que entrar num débito positivo de energia, você tem que ter cuidados mínimos com a nutrição. Já está, nós não tínhamos, a comprovação veio ano passado com a publicação de um trabalho muito interessante, aonde detectaram realmente aquilo que a gente percebia acontece, que animais que perdem score, eles tendem a ter aumento na perda embrionária. Como a organogênese, ela mais ou menos aí até 45 dias, o potrinho já está formadinho, já ocorreu a organogênese, você entra numa fase mais segura. Então, mesmo assim, nutre bem a tua égua até no primeiro terço. O segundo terço de gestação é tranquilo, é um bom pasto, um bom sal mineral, ele vai suprir a manutenção, a necessidade de manutenção de uma égua, não vai ter problema nenhum, Ricardo. Bom, excelente. Pessoal, tá vendo? Tem um aviãozinho aí embaixo, envia pro pessoal que tá aí, tá tendo essa live. Você acha que eu devo salvar essa live, Mário? Não, né? Eu não sei, tô em dúvida ainda. Tá vendo pergunta? Vamos ver mais pro final. E assim, como o telefone tá lá não sei quanto tempo foca, se cair, vocês desculpam a gente, viu, pessoal? A live, mas que já foi. Estavam falando, né? Chegou uma pergunta aqui, o Igor LACB, o que acha da ração 16% de proteína para animais com atividade física baixa? Responde aí. Olha, que é fera, que depende da quantidade que você está dando. Quando você fala 16%, se a gente pensar assim, não, eu dou 1% do peso, que é o que a gente costuma fazer para atleta. 16% seria 160 gramas por quilo de ração. Tem que ocorrer o requerimento diário, né? Isso, então, por exemplo, sempre a gente classifica o trabalho como leve, moderado e intenso. Tá? Super intenso. E o super intenso, que no caso seria corrida, por exemplo, super intenso, eventing, o CCR. O CCR. Day E como é que chama os cavalos que galopam 80 km por dia? Enduro. E enduro. Tá? Fora isso, por exemplo, uma atividade como salto, por exemplo, é uma atividade de média intensidade. Agora, mas aqui ele está falando de atividade física baixa, né? Baixa. E assim, ele tem que olhar que tipo de volumoso ele está dando também. Exatamente. Para não ter provavelmente, né, Ricardo, ele deve estar dando um pouquinho a mais de proteína do que precisa. O animal atleta, ele não precisa de 16%. Vamos dizer que ele está dando 1% do peso, que é o que a gente recomendaria. 1% do peso vivo, quer dizer, um cavalo de 500 quilos, você está dando 5 quilos de ração. Se você estiver dando 5 kg de ração a 16%, está demais. O que vai acontecer, Ricardo? Ele vai produzir muita amônia, né? Vai excretar esse amônia, esse excesso de proteína. Inclusive, você vai ter aí a tua cocheira, se estiver na cocheira, um cheiro muito forte de amônia. Né? Precisa muita água para metabolizar. A ureia dependendo de água, né? O teu cavalo vai acabar até emagrecendo com esse excesso de proteína. Vai sujar muita cama. Vai começar a umedecer cama. Vai começar a culpar o tratador que não está limpando o barro. Exatamente, vai mandar o tratador bom embora. Chama um cara, vai lá, um profissional habilitado para fazer a dieta desse teu animal, que você vai economizar. Provavelmente ele vai baixar um pouquinho esse teor de proteína. Vamos ver o que mais entrou aqui, Mário. Acho que a gente não vai salvar não, porque ninguém está mandando. Não, aqui ó, o Vitor Melo mandou uma pergunta aqui, vamos ver. Ô Vitor, obrigado, cara. Forneço uma ração de manutenção com EE, acho que deve ser o extrato etéreo de 3% para um cavalo. Gostaria de adicionar óleo de soja na dieta. Qual a quantidade posso fornecer? Preciso saber também o que você vai fazer com esse cavalo. Você vai ser de passeio. Você vai acrescentar energia, né? Tem que lembrar disso. Você vai precisar dessa energia. Isso aí. Né? Uma ração para um cavalo de manutenção com 3 estratégias está ótimo. Se você monta ele 2 vezes por semana, tá bem demais, né? Então, Agora, se tiver um requerimento aí, se ele estiver usando o cavalo dele para uma atividade atlética,
talvez seria legal dar o óleo. O óleo é seguro. Ou então pular para uma ração mais energética, com um estrato etéreo mais elevado. E outra coisa, em vez de você comprar o óleo, ter que misturar e o peão leva para fritar peixe, fritar ovo em casa, fazer coxinha. Compra uma ração com estrato etéreo mais elevado. Já tem óleo, entendeu? Em vez de você dar o óleo, ela já vem com o óleo. E existem rações no mercado aí hoje, muitas opções, que com 8% de extrato etéreo, com 6%. 6,5%. Vai ter a ração. 5%, tem vários. Exatamente, tem um leque muito grande. que vai te suprir muito bem. Você não vai precisar ir lá no supermercado, ficar com medo do cara usar teu óleo, entendeu? Acho que seria melhor comprar ração. Ó, o Bruno, o Ítalo perguntou de novo, sobre a cara inchada, quais cuidados devemos ter para evitar? Cara, primeiramente fugir das pastagens que causam cara inchada, né? Provavelmente o cavalo dele está comendo uma pastagem que não é adequada para os cavalos. A relação cálcio-oxalato tá errada. Tá errada, não é interessante. Os pânicos causam muito isso aí, né? Erroneamente o pessoal acha que Mombaça, Tanzânia é bom para cavalo. Não é. Para cavalo campeão, cavalo de esporte não é interessante. Braquiária principalmente, então tirar esses cavalos dessa pastagem. E também a osteodistrofia fibrosa pode ser causada pela inversão de cálcio e fósforo na dieta. Esse fubazão, quem que é? Não é o Igor, né? É o Thiago Gimenez. Thiago. Esse cara é foda, esse cara é gente boa, é amigão meu, cara. E ó, a mulher comprou cavalo, ele pegou essa quarentena agora e comprou cavalo pros filhos, cara. Fez muito bem. Fez a melhor coisa que você poderia fazer pro seu filho é dar um cavalo pra ele. Só não vai dar fubazão, dá ração. O fubazão é uma das causas da carnichada. Então é isso aí, o Ítalo, evitar essas pastagens, né? E deixa no Tifton, feno bom, Coast Cross, que os Synodons em si tem uma relação melhor cálcio e oxalato, né? O Bruno Farone Pires, silagem de milho, quais os malefícios? Olha lá, aqui é ao vivo mesmo, ó. Pode atender. Ô João, depois você liga. Quais os malefícios da silagem de milho? Cara, então assim, para cavalo de esporte a gente não indica silagem de milho, um cavalo... Ô Ricardo, também é aquele animal puro, que você sabe que você vai ficar com ele por muito tempo, um animal de alto valor, você não pode correr o risco dele ter um problema dentário. Isso aí. Sinceramente... Use para receptor. Quando a gente fala de usar para receptora, porque a receptora, primeiro, você não pode gastar com ela. Depois, ela vai emprenhar. Uma vez que ela emprenha, você tira ela do silo, entendeu? Ela passa a ser tratada como uma égua, como uma doadora. Qual que é o problema da silagem? Eu acho dois problemas principais, né, Ricardo? Primeiro é de acondicionamento da silagem. Esse pessoal que reensaca a silagem. Não, isso não. Os aras que eu dou assistência que eu conheço, inclusive lá na tua central, a gente era muito bem manejado. Isso, você cuidava desde o plantio exatamente. até reensacar a silagem. Eu conheço várias pessoas que usam silagem com sucesso, muitas centrais, entendeu? Mas para éguas receptoras. Exatamente. Para cavalo de esporte. Então, primeiro, não usar reensacada. Tá? Por quê? Por causa do teor de micotoxinas. A micotoxina, ela é silenciosa, ela vai causar uma série de problemas no teu rebanho que você não vai perceber. Ela causa até problemas de cartilagem, afeta a reprodução e ela é silenciosa, você não a vê. Claro, ela pode até matar, se ela estiver carregada pode até matar, mas normalmente você não vê, ela é silenciosa, né? Então você tem dois problemas sérios. O problema dentário, um animal que você vai ficar com ele um bom tempo, não faz sentido você desgastar o dente dele desnecessariamente. A receptora vai bem, porque ele vai lá, tratou, alimentou, ela emprenhou bem. Ele tira do esquema. Tira do esquema, vai dar o que tem de melhor para aquele embrião. Exatamente, aí ele passa a tratar o embrião. Então, ele deixa a silagem do lado e ela vai ser tratada como uma doadora. Mário, chegou uma pergunta aqui de um grande amigo, Rodolfo Nares, lá dos Estados Unidos, mandando um abraço para os dois. Rodolfo. Abraço, uma live aí. O André Fernandes, esse cara aqui tá ganhando, ele e o filho dele tá ganhando tudo no Run Short, cara. Olha que legal, parabéns. Lá da minha cidade, um puta parabéns. Há muitos anos, o André é médico veterinário também, e ele pergunta aqui, Ricardo, o que você me diz de ração que dispensa o uso de feno? Ele perguntou para você. Tá ao vivo, não pode xingar amigo. André, vamos começar do princípio, cara, explicar assim, se você pegar teu cavalo, André, tirar da cocheira, que tá lá muito bem cuidado no Rancho Mãe da Lua, lá no Fernando Mussolini, se você tirar ele da cocheira e soltar ele no piquete, e você debruçar na cerca, quanto tempo você acha que você vai ver seu cavalo pastando? Num piquetinho, que tem ali 20, 25 centímetros de altura, o capim.
ele vai ficar de 16 a 18 horas pastando. Então, assim, a ideia não fecha de uma ração que venha suprir a dispensa do volumoso, sabe? Que tenha a dieta total. O cavalo ele precisa de fibra, o cavalo precisa, ele vai comer funcionaria talvez muito bem se tivesse um coxo automatizado que dispensaria aos poucos, não, mas a gente não tem isso aqui no Brasil. Mas o cavalo ele precisa toda hora ter disponível volumoso, porque o cavalo ele tem ácido clorídrico toda hora no seu estômago, então ele precisa pastar de 18 a 18 horas para minimizar esses sintomas de acidez do seu estômago, que é muito pequeno. Então ele tem necessidade. O cavalo anda de 5 a 6 km por dia buscando esse alimento. Então você vai privar ele de volumoso, vai vir muitos vícios, como o cavalo engolir ar. Até tem uma pergunta aqui, ó, de cavalo engolindo ar. Dificilmente você tira esse vício do cavalo ter aerofagia. Roer madeira, porta de baia, comer entendeu? terra. Não é uma estratégia para cavalo campeão. Você que está ganhando, você e teu filho que estão ganhando prova, cara, é ração. Água, ração, sal mineral e algum suplemento que tiver necessidade, sabe? Essa dieta que dispensa o uso do feno, eu sou contra. Eu não sei como é que Olha, o pensa. eu não tenho experiência, eu nunca utilizei. Eu também nunca utilizei e dificilmente indicaria em algum cliente. Mas eu vou ser sincero, eu faço de tudo para meus cavalos terem atividade, os cavalos encocheirados. Então, eu quero que eles estejam fazendo alguma coisa. Eu fico pensando... Comendo feno. Comendo feno. Se ele não tiver o que fazer, ele vai começar a fazer coisa errada. Vai comer cama, vai roer porta, vai roer parede, vai adquirir vício, vai pegar mania de urso. Tique do urso, quer ficar dançando. Às vezes ele tem dor, vem a agressividade. Às vezes o cavalo é agressivo, você não sabe por quê, porque ele está sentindo dor. Aonde? No estômago. Automutilação. Né? O cavalo fica desesperado, ele fica tão desesperado que ele começa a se morder. Olha, se você um dia deparar com um cavalo desse, você vai perceber nos olhos dele a tristeza que ele ficar sem ter o volumoso, ele complica tudo. É melhor contar que você pode causar uma úlcera gástrica sem volumoso, dúvida, né? Sem dúvida, Então, facinho. Um estresse aí. Pessoal, a gente tem muito pouco tempo, eu acho, eu estou olhando aqui no relógio, nem sei que hora nós começamos, mas foi antes das 5h30, agora são 6h24. Nossa, já? O tempo voa, a galera aperta nas perguntas aqui, né? E chegou uma pergunta aqui, qual a diferença de receptor e doadora? Vamos definir, a Cabanha Boira está perguntando, acho que é legal explicar, a gente falou muito doadora e receptora. Exatamente. Né? Na verdade, uma doadora e uma receptora têm que ser muito parecidas. Você não pode usar animais muito diferentes. Por quê? Porque a doadora é aquela que vai gerar o óvulo, ou ela vai ser coberta, ela vai ser inseminada, ela vai produzir o embrião, vai tirar o embrião da barriga dela, vai colocar na barriga de uma receptora. Então, você não pode colocar numa receptora muito diferente. Então, quanto mais parecidas as duas éguas, melhor. Mas o que caracteriza uma receptora? Normalmente são aquelas éguas mais baratas. Por quê? Porque você consegue tirar 3 embriões, por exemplo, tá? Você pode tirar mais, mas você pode tirar mais de um embrião de uma doadora e colocar em várias receptoras. Então, teoricamente, receptor é um animal de mais baixo valor. E a doadora é aquele animal do seu plantel que vale a pena ser multiplicado. Né? Você não é recomendável você multiplicar uma égua porque você gosta dela, porque ela... Não. Você vai usar a transferência de embrião para fazer tirar o embrião dela e pôr numa receptora, mas você vai buscar aquele indivíduo superior. Tá? Então, a doadora é um indivíduo zootecnicamente superior, atleticamente superior. E a receptora, ela é um animal mais barato, é um animal que não foi bem no esporte, é um animal que sofreu, por exemplo, uma lesão. Algumas vezes você usa até uma outra raça que por acaso tem uma oferta de um animal mais barato. Então, a grosso modo, receptor é aquele animal mais barato, que você tem num volume maior. A doadora são poucos indivíduos, são indivíduos superiores, e que uma doa o embrião para outra. Basicamente é isso. Bom, pessoal, é isso aí. Fui dar uma checada no tempo ali, acho que vai acabar mesmo. E... Já foi? Salva ou não salva a live? E da próxima vez você faz favor, põe seu celular no silencioso, doutor. Você nem não para. Não para o telefone. Tem galera mandando pergunta aí, ó. Checa aí depois se não chega a pergunta. Tô sem óculos, enxerga. Mas
Foi uma live surpresa aí, a gente não avisou pra ninguém, a gente tava trabalhando o dia todo aí, encontrei o Mário, falei, Mário, vamos responder algumas coisas que chegou, porque eu não vou responder só sozinho não. E aí, quem encontrar a gente encontrar aí e ajudar vocês aí que mandam pergunta, a gente vai fazer isso. É isso aí. Botar a caixa de pergunta lá, vocês vão enchendo de pergunta, eu vou anotando tudo aqui as perguntas, pessoal, ó. Todas as perguntas são anotadas e a gente vai distribuindo pros amigos depois, né? Coitados Então, amigos. Escreve ali quem que vocês querem que a gente encontra para responder e tudo mais, né? Então, a gente tá junto nisso aí. É isso aí. E falar de cavalo, ele é prazeroso, né? Quando a gente se encontra, a gente só fala de cavalo. É impressionante, né? Só falamos de cavalo. Muito bom. E muito boas perguntas. O pessoal tá ligado, hein, cara? O pessoal tá afinado, tá afiado. Muito né, boas cara? perguntas. Tá afiado. Muito legal. Parabéns, pessoal. E assim, aqui não teve ensaio, não teve nada, não deu tempo. Eu falei, Mário, chega aí, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Senta aqui. Eu já tava ao vivo, ele viu que tava ao vivo. Mas, não, vamos deixar salvo sim essa live Legal, aí no IGVT. Que legal. Curte, compartilha depois com os teus contatos, isso aí, que é bacana. Que ótimo. Doutor, desculpa o improviso, muito obrigado. Que isso, Obrigado a vocês que estavam aí com a gente. E Beleza. vamos ver se amanhã a gente faz outra live, eu achar alguém. Se tiver uma chance. Vamos passar na Luiz amanhã, vamos achar o saco Luiz. dele, vamos pegar o Luiz de surpresa, que ele deve estar vendo aqui, mas vamos. Não, que ele vai aqui. correr sem te falar. Se avisar. A hora que ele vê a câmera já tá ligada, não, tá fazendo uma selfie, Luiz, e vocês já mandam pergunta. Legal, pessoal. Mas é isso Muito bom aí, falar eu vou com salvar vocês. ali pra vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço aí, Mário. Vai falando tchau pra turma aí, que eu abraço, vou, pessoal. que eu vou cancelar. Vou salvar ela aqui pra vocês. Olha lá, o pessoal, a Jana Raro, sim, salva, todo mundo falando pra salvar. Valeu, obrigado. Ó, tem pergunta na caixa de pergunta aqui. Cara, mas a gente não conseguiu ler porque tava o Tem um celular. delay, né? Tem um delay Não, também. é que tava virado aqui o celular, mas a gente vai salvar e perguntar sim. Nossa, tem bastante aqui. Não, Nanizinha, a gente não estão lendo as perguntas aqui. Qual a ração indicada para o potro de 1 ano e 9 meses? Nome da marca. Ó, muita gente perguntando. Ih, vamos ter que fazer outra live, Mário. Vambora. Vamos ter que Tamo junto. programar outra aí. Dá um tchau pra turma Grande aí. abraço, pessoal. Vou encerrar aqui e vou salvar a live.